Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nação rubro-negra. Meu nome é João, faço parte do canal Paixão Rubro-Negra e se você não é inscrito, já se inscreve aqui, que nesse canal tem muita notícia do Flamengo. A gente vai falar sobre algumas notícias interessantes no vídeo de hoje. Então, no decorrer do vídeo, se você gostar, deixa o teu like aí, compartilha o vídeo com teus amigos para ajudar a gente no canal, tá bom? Lembrando só que a gente está com uma meta de 100 inscritos, então se você ainda não se inscreveu ou se você já é inscrito, manda o canal para os teus amigos aí flamenguistas para ajudar a gente a bater essa meta. É de graça e ajuda muito o nosso trabalho. Sem enrolações, vamos seguir aqui pro primeiro tema do vídeo, tá? Que seria basicamente o seguinte, a gente tem Carlinhos. Se você não lembra, Carlinhos, que fez uma boa temporada, salvo engano, no ano passado, com o time do Nova Iguaçu, foi contratado pelo Flamengo e após não ter muitas oportunidades, né, não se encaixar, não ter espaço e talvez o nível técnico para estar jogando com o Flamengo. Então ele foi emprestado para o Vitória e hoje ele está emprestado pelo Flamengo para o clube do Remo. E a informação seria a seguinte, tá? A informação o Flamengo negocia o atacante Carlinhos, que está emprestado ao Remo, e o Flamengo deve fazer uma negociação aí com o futebol japonês. O jogador tem vínculo com o clube do Flamengo ainda, então ele ainda pertence ao Flamengo, e o futebol japonês seria aí o futuro do jogador. As tratativas já estão em estágio avançado, e obviamente é mais um dinheirinho aí que a gente tem para fazer no caixa. Lembrando que o valor do Carlinhos hoje não é avaliado nem em 1 milhão de euros, mas ainda assim, na conversão, o Flamengo dá para conseguir um trocado, né? Então, o Carlinhos tem essa situação aí. Por muitas vezes eu esqueci que o Carlinhos ainda era jogador do Flamengo, porque desde que ele chegou, além da pouca minutagem, sempre esteve emprestado por aí, mas aí o Flamengo pode já estar se livrando do jogador de maneira definitiva. E aproveitando o barco de saídas, a gente traz aqui uma informação, segundo o jornalista Ângelo Repórter, é o arroba dele, o Santos e o Flamengo seguem negociando sobre Ayrton Lucas. Então, o time paulista aí tem interesse no lateral esquerdo do Flamengo e apenas um entrave que está barrando essa concretização de negociação, que seria o seguinte: o Santos ele quer contratar o lateral, só que por empréstimo, e aí colocar uma opção de compra no final desse empréstimo. Só que o Flamengo ele já quer garantir uma venda. Então o Flamengo ele quer uma obrigação de compra ao final do empréstimo. E aí é isso que está travando um pouco essas negociações, mas o staff do jogador já tem bons olhos para essa negociação, então já tem um bom entendimento e muito provavelmente, acredito eu, que o Flamengo vai conseguir esse acerto e nisso pode ganhar força a questão ainda mais da chegada do Abner no Flamengo. E a gente pula já para esse tema de chegadas porque o Flamengo se interessa por Cláudio Etcheverri. Se você não conhece o argentino Cláudio Etcheverri, a gente está falando de um jovem jogador de 20 anos, jogador nascido em 2006, já completou 20 anos. O jogador ele pertence ao Manchester City, está emprestado no Girona. Então, na temporada 25-26, ele realizou 17 jogos com a camisa do Girona, fez um gol e uma assistência. Então, assim, ele é um jogador, ele é um meio atacante. Hoje o valor dele de mercado é 15 milhões de euros. E, cara, e se você olhou a capa desse vídeo, você deve ter visto que o Etcheverri, ele tá com a blusa do Girona, e eu fiz a questão de colocar ele, metade dele normal e outra metade em preto e branco, porque a gente vai entrar num tópico agora falando sobre a barca de Luiz Henrique, Thiago Almada e também do Danilo, porque a questão é a seguinte, pessoal, eu vou trazer aqui a notícia para vocês, que seria mais ou menos o seguinte, o Flamengo, a notícia é do Mauro César, tá? Que o Flamengo não vai contratar estrelas como Danilo Almada ou Thiago Henrique. O orçamento é menor e o foco será em jogadores que atuam no futebol sul-americano. Abre aspas para o que o jornalista falou. Pode tirar o cavalinho da chuva quem tá achando que o Flamengo vai contratar Danilo Almada e Luiz Henrique. Esquece. Fecha aspas.
O Flamengo não fez nenhuma grande venda, o jornalista ainda segue. E tem que pagar os jogadores que contratou. O Paquetá, por exemplo, que é um dos maiores salários que tem. E aí e é por isso que eu coloquei o Etcheverry nesse preto e branco, junto também da foto dele normal. Porque é o seguinte, a gente tem, então, esse entrave. Toda hora a gente começa a especular alguém que o Flamengo avalia, que o Flamengo sonda, que é do interesse do Flamengo determinado jogador. Só que não é de hoje que a gente já vem escutando ou que o Flamengo não vai gastar muito, ou que então está com um orçamento limitado. Então é o seguinte, se de fato aquela informação de que o Flamengo vai gastar apenas 20 milhões de euros no mercado, a gente já descarta o Etcheverry também. É um possível nome, obviamente, ele agrada, ele interessa, mas assim, ele tem um valor de 15 milhões de euros. Ele não fez uma temporada assim, acredito eu, que uma temporada magnífica no Girona, a ponto do Manchester City pegar e negociar ele acima do valor que ele vale. Então eu vou colocar até que o Flamengo gaste, ofereça e que o próprio clube inglês aceite 13, 12 milhões de euros. Não sei assim o valor definitivo de uma eventual, ainda assim é mais do que a metade do orçamento que o Flamengo teria. Até porque o Ayrton Lucas também não tem um valor de mercado para gerar tanto caixa. O Ayrton Lucas ele é avaliado em 4 milhões de euros. E a gente tem Etcheverry valendo 15, Luiz Henrique 24, Danilo 32 milhões de euros e o Thiago Almada, que são nomes aí. Então, mais ou menos a gente tem aí, só do Etcheverry e do Thiago Almada, a gente já tem 30 milhões. Aí a gente envolve o Luiz Henrique, já chegam em 55. Mais o Danilo, a gente está falando de quase 100 milhões de euros. Essas 4 negociações envolvem. Sendo que o Flamengo tem basicamente um quarto para gastar nesse mercado. Então a gente tem muita especulação, sendo que a gente não tem um caixa para fazer isso. E eu acho que a gente está numa situação já meio que bizarra, porque um clube que divulgou que fatura bilhões, que o Flamengo tem 1 bilhão para gastar, você chega numa meio de temporada, onde a gente já não está tão bem assim no Campeonato Brasileiro e na Libertadores estamos sim muito bem, conseguimos passar, conseguimos alavancar essa primeira fase, que é a fase de grupos, como a melhor campanha da competição, né, na temporada. E aí a gente precisa de reforços. A gente começa a olhar para os lados, assim, a gente vê que o Palmeiras está interessado, que o Cruzeiro, que o Corinthians estão. Então, assim, todo mundo está buscando seus reforços. E o Flamengo, a gente se encontra muito perdido nessa questão. Porque o Flamengo ele tem interesse por muito bons jogadores, só que não tem caixa para conseguir prosseguir. E ainda assim, o caixa que tem já deve perder um pouco porque vai comprar o Abner. É uma posição que é muito crucial para o Flamengo. E o Flamengo vai ter que ir atrás dessa contratação do Abner. Não dá para você abrir mão, não contratar agora um lateral, sendo que você já vai perder também o Ayrton Lucas. E olha que o Ayrton Lucas nem tem tanta minutagem assim. Mas a gente precisa ter peças no elenco para suprir esse setor defensivo também. Então, ou seja, a gente vem vendo nomes sendo especulados e ventilados para o Flamengo, mas em contrapartida, a todo momento também a gente escuta falar que o Flamengo não está com esse orçamento todo. Então a pergunta que fica é a seguinte: tem caixa para trazer algum desses jogadores? E se tem caixa para isso, a gente vai entrar no seguinte mérito: qual desses jogadores o Flamengo vai priorizar? Porque eu, particularmente, já descartaria o Luiz Henrique. Não vou ficar falando muito sobre o jogador, mas em alguns vídeos que eu já trouxe há um tempo atrás, eu falei. Além do Zenit querer dificultar essa negociação, vai elevar o valor do jogador. E apesar também das boas atuações que o jogador tem na seleção brasileira, eu não vejo tão bons números assim por parte dele. E ele joga na Liga Russa. O Danilo tá fazendo uma temporada absurda no Botafogo. Só que 32 milhões de euros, acho que já é um valor. Eu vou colocar muito acima para um jogador só, se a gente tiver com determinada limitação. Então, na minha opinião, Etcheverry é um bom nome, que sim, é jovem, tem muito talento pela frente, assim como o Almada. E ambos têm o mesmo valor. Ambos ali
são do setor ofensivo. A grande questão é o Cláudio Etcheverry, ele é um meia atacante, enquanto o Thiago Almada é ponta. O Thiago Almada é ponta esquerda por natureza, pode fazer também ponta direita como um meia atacante, enquanto o Etcheverry é apenas meia atacante e não tem histórico de você fazer uma outra posição. Então o jogador nunca atuou fora da sua posição e não tem posições secundárias. Então, ou seja, vale mais a pena a gente pegar e contratar o Almada pela disponibilidade e multifunções que o jogador tem. A única diferença é a seguinte: o Thiago Almada ele já tem 25 anos, campeão do mundo com a Argentina, enquanto o Etcheverry é um jovem moleque aí que estava se aventurando pelo futebol europeu. Ele tem 20 anos, passou pelo City, estava emprestado no Girona. Então, assim, Etcheverry é um nome que eu acho que de todos esses mais me agrada, pela rejuvenescida que você dá. Só que aí, ao mesmo tempo que me agrada, também me preocupa. Por quê? É bom a gente ter garotos assim. Só que também a gente tem a questão da inexperiência. Apesar dele ter jogado uma La Liga essa temporada, é um jogador muito jovem. Ele veio completar 20 anos no início desse ano. É um jogador jovem que tem muita coisa para amadurecer. E aí é isso que pesa. Para mim ficaria entre ele e o Thiago Almada. E eu quero que você comente aqui embaixo. Quem você acha que deve vir para o Flamengo? Ou se você acha, então, que o Flamengo tem que buscar outras posições. Porque eu estou colocando como reforços, eu estou colocando o Abner, que já seria certo, e mais um desses dois. Que aí sim a gente conseguiria, de repente, com esse orçamento que o Flamengo não tem já, o Flamengo conseguiria encaixar. Porque o valor do Abner são 10 milhões de euros. O Etcheverry e o Almada são 15. Então, ou seja, duas contratações que a gente poderia avaliar ali. Eu vou colocar 25 milhões de euros. Acredito que o Flamengo consegue pagar um valor um pouco mais barato em ambos os jogadores. Mas eu vou colocar 25 milhões de euros que o Flamengo teria para gastar nesses dois reforços. Então, ou seja, a gente tem que realmente já ligar um alerta, porque a gente vê sendo especulado, né, um jogador aqui, um jogador ali, só que são jogadores caros. O Flamengo, aparentemente, né, pelo que tudo indica, porque isso vem sendo noticiado com frequência, não tem caixa para trazer todos esses reforços. Eu não posso falar que não tem caixa, porque eu acho que o Flamengo tem caixa sim. Só que o Flamengo não foi disponibilizado caixa para essa janela de transferência. Vou colocar assim, que eu acho que fica uma forma melhor de se dizer. O Flamengo não disponibilizou caixa para todas essas contratações que a gente pode observar sendo especulada. E fica a dúvida. Será que além do Abner, que já tem um caminho muito bem andado, a gente vai ver mais algum reforço nessa janela de transferência? E é isso, eu quero saber, então comenta aqui embaixo. Porque o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já curte, se inscreve e compartilha esse vídeo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até a próxima.